Vamos fazer uma leitura hoje. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês em cima de um texto, em cima de um estudo. Na verdade, quem participou aqui da Academia das Nações, nós passamos por uma matéria agora, há pouco tempo, uma matéria muito forte. Obviamente eu não vou trazer o que ensina aqui na matéria, porque senão não daria tempo. E nem tem como trazer da forma como a pastora Paulina trouxe. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração em um texto que às vezes na leitura nós passamos despercebidos e não compreendemos o que realmente o texto quis mostrar. Está em Lucas capítulo 3, do versículo 1 em diante. Eu quero hoje trazer a ideia da metanoia, do arrependimento, de voltar a mente para Deus. Essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Espero ser breve, e entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de Lucas, capítulo 3, verso 1, quantos encontraram, diga amém. Diz assim o texto: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconite, Elisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro dos profetas, do profeta Isaías, que diz, na verdade, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Preste atenção nessa mensagem, irmãos. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Irmãos, é uma mensagem poderosa que João estava trazendo ali. E não comeceis a dizer, vamos lá, verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele continuava e respondia. E respondeu ele e disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte-a com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peças mais do que vos é ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e tentai-vos o vosso soldo. Estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria Cristo, respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu. Preste atenção nisso, irmãos. Do qual não sou digno de desatar as correias dos alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero encerrar com esse versículo aqui, verso 17. Ele tem a pá na sua mão,
ele limpará a sua eira e ajuntará o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Feche teus olhos, Pai. Esse aqui é o momento da Tua palavra, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa hora, Senhor. Que nossos ouvidos estejam 100% alinhados, Pai, com o que o céu tem para falar aqui nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, joga por terra todo impedimento, Pai, toda preocupação, tudo aquilo que possa, Deus, nos fazer perder-se uma vírgula do que foi escrito aqui, do que será falado, Deus. Assim como o Senhor ministrou meu coração, ministra o coração da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, se eu fosse pregar tudo que eu anotei aqui em relação a esse texto, não daria tempo. Seria uma mensagem muito extensa, porque esse assunto ele é muito complexo, envolve várias camadas. Quando você começa a estudar sobre esse tempo aqui, no capítulo 3, estava se levantando do profeta depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, que não havia levantado em um outro profeta, dizendo: esse aqui é meu profeta. Se levanta um homem vestido estranhamente, ele se vestia igual a Elias. Ele não vivia nas sinagogas, nas cidades, não, ele vivia onde? No deserto, às margens do Rio Jordão, e anunciando uma mensagem. A mensagem de João não era simplesmente falar sobre o arrependimento, não. A mensagem de João ia muito além do arrependimento. Eu aprendi com a pastora, e com o pastor também, que tudo que está na Bíblia, irmãos, é importante você analisar. Uma vez uma pessoa disse para mim que você não deve ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser estudada. E o texto começa dizendo, citando nomes importantes da época. Vamos lá? Vamos ler de novo comigo? Vamos lá. No ano 15 do império de quem? Diga assim: Tibério. No império de Tibério César. Aí diz: sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, outra autoridade, Herodes tetrarca. Esse Herodes aqui não foi o Herodes que quis matar Jesus, era filho dele. Então começa alinhando primeiro, colocando ali os líderes políticos e também líderes religiosos, Anás e Caifás. Anás já não exercia mais o seu chamado sacerdócio, mas ele tinha uma influência. Diga para mim, diga para quem está do seu lado, ele tinha uma influência. Diga agora com um sorriso, ele era influente, irmão. Então, obviamente, quando alguém é influente, ele faz o quê? Todo influente, ele vai influenciar. Então, o que Lucas estava descrevendo aqui no início do capítulo 3, é que havia uma influência exercendo um poder ali naquele local. Gabriel, onde você quer chegar? O texto começa citando que Tibério, ele era governador. Tibério, ele era o homem mais poderoso da época. Pôncio Pilatos foi o mesmo que julgou Jesus. Herodes era o rei. Filipe, irmão de Herodes. Aí, mais na frente você vai ver Herodes cometendo pecado contra o próprio irmão. E João Batista denunciando seus atos. Entenda isso aqui, irmãos. E aí cita Anás, religião, e Caifás, religião. Só que ambos eles estavam corrompidos. Mas essa história não começa aqui.
Por isso que eu disse que quem participou da aula Metanoia vai entender. Começa há muito tempo atrás, quando Alexandre o Grande faz o quê? Invade e começa a implantar cidades. E as cidades que foram implantadas, elas traziam consigo culturas. Preste atenção. Trazia culturas. E a cultura, ela tem o poder para influenciar. Qual era a cultura, Gabriel? Política, deixa eu achar aqui, filosofia, língua, teatro, arquitetura. O homem, a cultura grega valorizava que o homem ele estava no centro, ele precisava ser perfeito. A cultura da filosofia se baseava na razão, e a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Então, a razão, ela acaba anulando a fé. E aí você vai ver mais na frente no ministério de Jesus, ele pregando o que, irmãos? Confrontando uma cultura. As mensagens de Jesus confrontavam essa cultura que tinha sido implantada. Irmãos, preste atenção nessa mensagem aqui. Nós estamos vivendo um tempo de influência. Se essa mensagem aqui não nos despertar aqui nessa noite a sair daqui para influenciar e não ser influenciado, para quem que está servindo o Evangelho? Eu faço uma pergunta para você: você está influenciando ou você está sendo influenciado? Aqui havia uma influência instalada. A religião estava corrompida, havia nas sinagogas, nas cidades, a cultura grega estava ali, irmãos, como um veneno, se espalhando, pastor. E aí aparece um homem no deserto pregando. E eu acho lindo desse texto aqui que diz assim, cita os poderosos. Mas o texto diz, porém, a palavra de Deus veio a João Batista. Deus não falou com quem tinha influência. Deus falou com quem tinha aliança. A palavra não veio para o influente. A palavra de Deus veio para quem tinha uma aliança com ele. E a mensagem aqui de João Batista era uma: arrependimento. Arrependimento vai muito além da palavra metanoia. Nós aprendemos aqui. Mudança de que, gente? De mente. Percebe que a mensagem de João Batista, ela era intencional. Guarda essa palavra que o pastor usa. Ela era intencional, porque a mensagem de João Batista estava dizendo: vocês precisam voltar à mentalidade antiga. Uau! O problema é que a cultura entrou, os líderes tomaram poder e a mente de vocês está voltada para o que eles estão implantando. Ele está dizendo: volta a sua mente para o que Deus já estabeleceu. Arrependimento é isso. Quem trabalha com celular e alguma vez teve que mexer no celular, existe um sistema no celular que diz assim: restauração de quê? Fábrica. Restauração de fábrica quer dizer que o teu celular vai voltar sem nenhuma, irmãos, sem nada que você colocou dentro dele. Ele vai voltar zerado. Basicamente ele está dizendo: é tempo de você voltar a sua mente para Cristo, para a mensagem original que dizia que o rei vai se levantar, o Salvador vai se levantar, irmãos. E eu pergunto para você, sem querer saber a sua resposta: essa cultura está afetando você? A cultura que está sendo implantada está mexendo com a sua mente? Você está permitindo essa cultura entrar dentro da sua casa? Você está permitindo que essa cultura entre através das canções? Irmãos, nós participamos aqui agora da última aula. Você que não participa da Academia das Nações, eu vou te dizer, você está perdendo coisas poderosas.
A última aula que a pastora trouxe aqui sobre alinhamento apostólico, ela falou sobre a cultura sendo implantada através das músicas, influência. Estão sendo implantadas dentro das casas. Aquilo que teu filho assiste lá no YouTube, tem que prestar muita atenção porque está sendo implantado. João Batista não estava simplesmente preparando o caminho para Jesus, ele estava dizendo: antes de Jesus chegar, a sua mente precisa estar mudada, porque não tem como, irmãos, acontecer um arrependimento se a mente não estiver transformada. Quando a mente é transformada, fica mais fácil para a mensagem entrar. Quando alguém vem aqui trazer uma mensagem, a sua mente já está em processo de transformação, pastor, a mensagem não chega como: nossa, ele ouviu minha conversa? Nossa, o pastor está citando meu nome. Nunca conversei com você, mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Por quê, irmãos? A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? A audição se torna ação. Você guarda, e a partir daí você começa a agir da forma daquilo que você está ouvindo. Se eu procuro escutar aquilo que influencia para o reino das trevas, obviamente eu vou agir como quem? Mas quando eu me baseio no que a palavra diz, irmãos, João Batista, ele não trouxe uma mensagem fácil, e eu fico imaginando as pessoas que estavam sendo confrontadas ali naquele momento. João Batista fazendo: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Quem está ensinando a vocês? Vamos voltar à mentalidade, Stephanie, vamos voltar lá para a essência lá, porque, irmãos, aquele povo era um povo muito fácil de se influenciar. Desceram do Egito, a influência do Egito continua dentro deles. Mesmo Deus falando: ó, saiu do Egito, tá facinho, aqui, Canaã para vocês. No deserto, a influência do Egito ainda estava dentro. Quando Moisés demora, o que eles fazem? Vamos fazer um bezerro de ouro. Porque Moisés demorando influência, vai para a Babilônia. Show! Foi para a Babilônia. O que acontece dentro da Babilônia? Muitos vão se corromper. E aí você vê profetas se levantando. Eu estou sendo o mais rápido possível aqui para você entender. Profetas se levantando, confrontando entidades. Confrontando, Jéssica, cultura que estavam sendo implantadas. Elias se levanta não para confrontar Acabe, mas confrontar quem? Baal. Sistema que Jezabel implantou. Os profetas se levantaram para confrontar um sistema que tinha sido implantado. João Batista, promessa na vida de Zacarias. A palavra de Deus veio ao homem com aliança. E ele começa a confrontar, falando: arrependam-se. Volte ao original, porque o rei está chegando. E aí o texto continua, ele cita esses grandes líderes, né? E agora chega a mensagem de João Batista. Ele diz que preparai, ele cita as escrituras: preparai o caminho, ó, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte alteiro. Ou seja, prepare o caminho. Alguém está vindo. Antigamente, quando um rei iria chegar a um local, ele tinha um destino. Antes do rei chegar lá, ele enviava seus servos na frente. Para quê? Tirar as pedras, tirar ali os espinhos, aplanar o caminho, porque o rei tinha um destino e ia passar por aquele caminho. Ele está dizendo basicamente isso. Alguém que está vindo precisa que o caminho esteja endireitado. E qual é esse caminho? É o meu coração, a minha mente. Nessa noite, irmãos, eu quero pregar aqui sobre arrependimento.
eu quero trazer à memória o arrependimento. Lembra do dia em que você voltou para o Senhor Jesus. Veja se não houve influência desde aquela época, irmãos, para tentar mudar quem você disse para o Senhor que seria. É muito legal porque quando nós levantamos as nossas mãos e viemos aqui diante do altar aceitar o Senhor como Salvador, nós falamos: Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou abrir mão disso. Só que o tempo vai passando e as influências vão tomando conta da gente, irmãos. Nessa noite Deus está falando para mim e para você: volta à essência do primeiro amor. Não tem mais tempo, irmãos, de perder tempo. Redundante. Não podemos mais perder tempo. Temos que voltar à essência do arrependimento. E a essência do arrependimento é olhar para Jesus, é olhar para a cruz, o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Eu poderia trazer uma mensagem aqui para você, dizendo que Deus vai te dar uma casa própria, que Deus vai abrir uma porta. Quantos aqui querem portas abertas, irmãos? Mas eu estou dizendo para você, melhor que ter a porta aberta é ter um coração arrependido diante do Senhor. Jesus diz durante seu ministério: buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, acrescentado é porque você já recebeu o que deveria receber. O que vier a partir disso é lucro. João Batista então traz essa mensagem sobre arrependimento, preparar o caminho, e aí ele usa um sinal como o arrependimento que é usado até hoje, até os dias de hoje. Qual o sinal? Batismo. O batismo não é, irmãos, um ritual, é um símbolo, um sinal diante dos homens e diante do mundo espiritual. Ninguém que desce as águas volta santo. Quem é que mergulhou nas águas se batizando e voltou sem pecado? Levanta a mão. Teve uma pessoa uma vez que ele se batizou. Ele chegou no dia do batismo, pastora, e ele falou assim: eu vou me batizar. Aí no dia do batismo ele me procurou e falou assim: Gabriel, não vou me batizar não, porque eu pequei ontem. E aí eu fui, né? Falei com ele, falei: cara, o pecado está aí, o pecado aqui, está aqui. O antídoto para o nosso pecado é quem? Senhor. Ele é o antídoto. Só que nós não nos tornamos santos quando levantamos após o batismo. A mensagem é clara: confissão de fé. Não é isso que acontece no batismo? Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, se compromete a respeitar os costumes, não é isso que fala? Então, quando você desce, você está dizendo: quando eu voltar, eu estou sinalizando para os homens e para o mundo espiritual a minha escolha. É um sinal. Então João Batista estava trazendo aqui já esse sinal. Todos aqueles que ouviam a mensagem, eram batizados e saíam das águas, eles já estavam dizendo: a partir de agora, a minha mentalidade está sendo moldada, está voltando ao original, está resetando e voltando ao que Deus fala para mim, irmãos. Em outras palavras, ele está dizendo: a cultura, o que foi implantado, não vai mais me afetar, porque não importa o que eles vão falar, importa o que eu acredito daqui para frente. E é isso. E aí, ele usa o Jordão, e o Jordão ele tem significados importantíssimos, tá? Jordão aponta para a mudança de ciclo. O povo, para conquistar, teve que atravessar onde? Jordão. Vamos comigo. Naamã, para ser curado, ele mergulhou onde? Jordão. Eliseu, para se tornar profeta, sucessor de Elias, ele atravessou por onde? Elias, para ser honrado por Deus, porque foi uma honra, ele atravessou por onde? Então Jordão na Bíblia não foi colocado aqui de forma aleatória. Havia um sinal, um símbolo, aponta para mudança de ciclo, uma nova estação.
Então, todas as vezes que alguém mergulhava no Jordão, ele estava voltando ao que foi implantado no Jordão lá atrás. Que, se você não lembra, quando o povo atravessou pelo Jordão com Josué, e nós falamos sobre isso aqui na campanha da conquista, foi colocado o que dentro do Jordão? 12 pedras. Essas 12 pedras apontam para aliança com Deus, uma aliança que as pessoas não veriam, mas aqueles que participaram sabiam. Qual aliança que o povo veria no Jordão? A que foi implantada do lado de fora. Mas havia uma aliança muito mais poderosa implantada dentro do Jordão. Só aqueles que passaram saberiam a aliança. Então, em outras palavras, João Batista está simplesmente pegando: vamos voltar à aliança original. Está percebendo que essa mensagem é sobre arrependimento? Eu faço uma pergunta, irmãos: quantos de nós iniciamos o nosso ministério de uma forma poderosa com Deus, mas durante a caminhada nós começamos a enfraquecer, começamos a parar, começamos a reduzir, pastor? Entramos com todo o gás, mas chega uma hora que a gente começa a enfraquecer, a recuar, a parar, e quando vê, foi embora, foi influenciado, irmãos. Então, que nessa noite a sua mente esteja aberta para essa palavra. Volte à essência da aliança que Deus fez com você. Volte. E continuando, a mensagem dele, ele prega sobre batismo, e ele diz assim: o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Quando você ouve essa palavra, o que você entende sobre o reino dos céus, irmãos? Você acha que é simplesmente você morrer e ir para o céu? Quantos querem viver isso aqui? Hoje não. Mas ir para a glória? Não é só isso. O reino do céu chegou na terra. E onde o reino chega, irmãos, mudanças têm que acontecer. A cultura grega estava dizendo: eu vou pela razão. A cultura do céu estava dizendo: se Deus quiser, Ele cura. A cultura dizia: o homem é o centro, mas o reino do céu diz: Jesus governa todas as coisas. Quando João Batista pergunta a Jesus se era ele ou haveria de esperar outro, qual a resposta de Jesus? Capítulo 7, irmãos. Capítulo 7, verso 18. Bota aí, por favor. Verso 22. Verso 22. Olha o que Jesus responde: ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos estão vendo, irmãos. Os coxos, eles estão andando. Os leprosos estão sendo purificados. Os surdos estão ouvindo novamente. Os mortos estão sendo ressuscitados. E aos pobres está sendo pregada a mensagem do Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a cultura do céu manifesta na terra. Não aceite, irmãos, o que diz a respeito da sua família a seu respeito. A cultura do céu invadiu a sua casa um dia. Que nessa noite nós venhamos voltar a nossa mentalidade a essa cultura. Eu não aceito o diagnóstico que foi colocado para mim. Deus pode fazer e intervir. Não aceite, irmãos, os que estão falando a seu respeito. Deus pode fazer. Arrependam-se. Volte a sua mente original ao Senhor, ao que Ele diz a seu respeito, ao que Ele diz sobre você. É muito triste ei, igreja, por favor, não entenda mal o que eu vou falar aqui. Nós temos o poder em nossas mãos.
Meu Deus. Quando alguém chega contando uma história triste, sabe o que algumas pessoas dizem? É isso mesmo. Ei, você carrega o céu dentro de você, começa a liberar palavras proféticas, começa a dizer: ei, o reino dos céus chegou, então tem jeito sim. Vamos mudar essa mentalidade, irmãos. Vamos sair daqui com uma mentalidade transformada. João Batista, ele está pregando uma nova mentalidade. Essa história fica linda a partir desse momento, porque agora quem é que chega para ser batizado? Imagina ele batizando. Uma vez eu vi um pregador, achei legal ele falando isso. Pega um tibum, raça de víbora. Aí pega outro, raça de víbora, tibum. Aí chega Jesus. Qual é a mensagem que ele fala agora? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uau! Ele está dizendo: tudo isso que eu preguei não foi loucura. O Cordeiro acabou de se manifestar. E ele diz mundo, ele não está dizendo pessoas somente individuais. Ei, Jesus tem poder até sobre a natureza, irmãos. Tu não está entendendo? A tempestade está quase afundando o barco. Os discípulos levantam Jesus. Mas vento, mar, acalma-te. Os discípulos ficam: quem é esse? Que até o vento e o mar. Ei, o Cordeiro consegue anular uma sentença. Uau, meu irmão, você não está entendendo. O Cordeiro consegue mudar aquilo que disseram a seu respeito. Ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa mensagem não faz sentido se o Cordeiro não estiver aqui. Essa igreja não faz sentido se o Cordeiro não for o centro. Ei, a sua vida não faz sentido se o Cordeiro não for o centro dela. Canções não fazem sentido, Franklin, se o Cordeiro, o Senhor Jesus, não for o centro dela. João Batista simplesmente está dizendo: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que está vindo após mim é mais poderoso que eu. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora a mensagem fica um pouco mais dura, que ele diz: produza, pois, frutos de arrependimento. O fruto é reflexo, irmãos, do que tem na raiz. Por isso, pastor, ele diz assim: o machado está posto aonde? Na raiz. O machado não está posto no fruto, porque resolver o fruto não resolve o problema. O problema se resolve aonde? Ele está dizendo: aquele que está vindo não vai resolver o problema do fruto, mas o problema da raiz. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não é o fruto que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o fruto. Quer mudar? Mude primeiro a raiz. E metanoia é isso, Jean, é mudar a raiz. Porque quando eu mudo a raiz, os frutos têm que mudar também. É por isso que uma pessoa que não é arrependida, ela não vai gerar frutos de arrependimento. Ela vai continuar gerando os mesmos, porque não se arrependeu. O arrependimento faz a gente voltar e começar a gerar um fruto de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Romanos, é Romanos que fala, não lembro agora. Gálatas ou Romanos? Das obras, frutos do Espírito e Gálatas, né? E obras da carne. Vem trazendo uma série. O que é isso? É que quem está arrependido tem que gerar fruto de arrependimento. E não é forçado, irmãos. O fruto não é forçado. Quer ver uma coisa? Quem já comeu manga que é amadurecida pelo sol? É ruim, não é? Uma vez eu peguei uma manga amarelinha, tirei e eu comi. Nessa que eu comi, estava amarga, porque ela foi amadurecida pelo processo. Agora, o fruto de quem está arrependido, o que vai acontecer com ele? Ele leva um tempo, mas quando ele chega,
produz vida, é doce, é suave. É por isso que quando você encontra uma pessoa que foi transformada por Deus, você fala: oi, calma aí. Quando eu falo aqui, irmãos, que eu já fui dançarino um dia, as pessoas ficam assim: não, peraí, você? Não, brincadeira. Vou procurar no YouTube. Eu tenho um vídeo só, mas não vou passar para ninguém, irmãos. Dançando funk, tirava onda, achava que estava tirando onda. Você olha para mim e você diz isso? Por quê? O fruto do arrependimento me alcançou. Olha para a sua vida agora, lembra o que você fazia e olha o que você faz hoje. Ei, o fruto do Cordeiro te alcançou. O fruto do arrependimento chegou na sua história e a partir daí você gera frutos de arrependimento. Tem um louvor que diz, da Jet Church: não sou mais quem eu era, né? Você lembra, sabe esse louvor? Eu não lembro. Canta ele no final. Você estava procurando uma música aí. Que ele sobe aqui, ele fica assim, ó. Eu sou quem Deus diz quem eu sou. Jesus chega e aí João fala: não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ele fala: não, João, você não está entendendo. As pessoas acham que você é um louco. Em outras palavras, irmãos, isso aqui é para cumprir a lei. Isso aqui é para cumprir um calendário de Deus. Ei, João Batista para muitas pessoas era o louco do deserto, mas quando Jesus chega, Jesus está dizendo: eu estou carimbando o seu ministério hoje. A partir desse momento, João começa a sair de cena. Chegam para João falando assim: João, aquele a quem você batizou está ganhando mais pessoas que você. O que ele diz? Convém? E eu o quê? Irmãos, eu estou pregando no domingo à noite. Eu louvo a vida pela vida do meu pastor e da minha pastora, que eles poderiam estar aqui, mas eles cederam o lugar para mim. Mas escuta, isso aqui não me faz, irmãos. Sabe por quê? Porque eu carrego a mensagem do Evangelho. Eu posso estar limpando o banheiro, na recepção, servindo, no secreto. Eu estou carregando o fruto do arrependimento. Tem muita gente preocupada em aparecer, e Jesus está dizendo: ei, cadê o fruto do arrependimento? Para de se iludir com quem aparece na sua telinha, sendo influente para você. Ei, pegue aqui, da minha esposa, essa Bíblia. Pega essa Bíblia aqui, a sua Bíblia, começa a estudar ela e fala: Senhor, que lindo que o Senhor falou comigo aqui. Ei, você não precisa ser influenciado por pessoas, você tem a palavra que te influencia. Quantos aqui estão na leitura? Sabe qual capítulo está? Deus falou com você no versículo de hoje? Deus precisa, irmãos, te encontrar. E nós estamos aqui falando do encontro com Deus. Ei, Deus não quer que você espere até setembro para Ele te encontrar. Ele quer te encontrar hoje. Ele quer que você chegue lá com o coração aberto para Ele, porque Ele já te encontrou. Ei, a mensagem está acontecendo aqui. Pessoas estão sendo confrontadas aqui nessa noite. Seja confrontado aí, irmãos. Deixa o confronto mudar você. Abre o teu coração para o Senhor. Para de fechar seu coração, achando que eu não posso ver você por dentro, mas Deus está te vendo. E é com Ele que nós temos que nos preocupar. A mensagem aqui é: arrependam-se, volte ao primeiro amor, volte à essência do Evangelho. Volte. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O reino chegou. A cultura do céu está invadindo a terra. Agora eu vou dizer: a cultura do céu parou com a morte e a ressurreição de Jesus. Parou? Jesus, em Atos 1, verso 8, diz: mas vocês
vão receber poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Por onde vocês passarem, não só aqui, mas em todas, Judeia, Samaria, vai ter lugares que o Senhor vai te levar. Ele continua dizendo, até os confins da terra. Olha para quem está do seu lado, mais uma vez, e diga assim, João era a voz, Jesus era a mensagem. A voz um dia morreu, mas a mensagem permaneceu. Quantas vozes você conhece que um dia já partiram, mas a mensagem ainda continua ecoando até o fim dos tempos. A mensagem, o evangelho, irmãos, a voz sou eu. Em outras palavras, João está dizendo, ele tem que crescer mesmo, porque eu sou só a voz, ele é a mensagem manifesta. Eu não quero, irmãos, receber a glória que é do Pai. Quando eu prego, e às vezes eu prego bem, alguém vem falar assim, Gabriel, que mensagem, Deus te abençoe. Eu saio na hora e falo, Senhor, seja glorificado, seja exaltado. Eu aprendi que a gente tem que ter uma raquete espiritual. Pega aí, para Deus, porque não é sobre mim. Eu não carrego verdades, eu prego a verdade. É diferente. Porque o dia que eu esquecer do arrependimento, eu começo a pregar mentira. E aí o pastor falou que, acho que foi pastor na semana passada, foi pastorando a verdade na Academia das Nações. Tem um muro, um lado e outro lado. Não adianta, o muro não é de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Sim, sim. Não. Passou disso é o quê? Ou seja, o muro é a dúvida. E o que é que abafa a fé? A dúvida. A dúvida já é uma resposta, irmãos, para o lado que você está. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, a árvore, ela vai tombar para o lado que ela se inclina. Vento não tira ninguém da igreja. Vento só revela quem é quem. Quer ver? João continua a mensagem. E aqui o caminho para finalizar, João diz, em sua mão ele tem uma pá, e ele vai limpar a sua eira, vai recolher o trigo, pastor, e vai jogar fora o quê? A palha. E ele diz, vai jogar num fogo que nunca se apagará. Isso aqui é uma eira. Imagina que isso aqui é uma eira. Jesus tem uma pá, que é tipo aquela ferramenta que a gente tinha em casa, ancinho, não sei se é ancinho o nome, ancinho, né? Como que ele separava? A eira geralmente era um lugar alto. Por isso que Gideão, quando ele estava malhando o trigo, ele estava malhando em um lugar errado. Ele estava malhando trigo aonde? Quem conhece Bíblia? Lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, porque lagar evidencia quem trabalhava com trigo. Ou seja, se ele estava sofrendo um ataque, ele não poderia malhar trigo no lugar que iria mostrar. Então ele vai malhar trigo onde? Escondido. Só que estava trabalhando, e Deus só encontra aqueles que trabalham. Deus não chama ninguém desocupado. E aí, o João Batista diz que Jesus tem a pá. Como que funcionava? Dessa forma. A eira, o trigo e a palha misturado. Jesus pegava, ele está dizendo, Jesus vai pegar, vai fazer assim, joga para o alto. O que vai acontecer? A separação acontece, porque enquanto está junto embaixo, está todo mundo misturado, irmãos. Você não consegue detectar quem é trigo e quem é palha. Só que quando joga para o alto, o que faz a separação é um elemento. É o vento. Vento não afasta ninguém. Vento só separa quem é quem. O vento, vai palha, desce trigo. A palha vai embora, mas o trigo permanece. Para de se preocupar com quem sai da sua vida. Comece a se perguntar, será que não era palha? Será que o trigo é o que Deus tem para mim?
Para de se preocupar com o trabalho que você perdeu. Será que não era palha? Porque Jesus está no controle, Ele que joga para o alto, Ele que permite o vento passar, Ele governa até o vento que vai passar e vai fazer a separação. Eu quero que você se coloque de pé. Aqui nesse texto é claramente uma mensagem confrontando a mentalidade. Pessoas que estavam perdendo ali a sua essência de adoração. Deus estava na rota de Deus, irmão. Escuta, João Batista apareceu no deserto. Estava na rota de Deus o anjo visitar Zacarias lá no altar. Estava na rota de Deus. João Batista, ele traz essa mensagem ela é forte, irmãos, porque ele não está simplesmente trazendo uma mensagem dizendo, está vindo Jesus, que já seria uma tremenda mensagem. Ele está dizendo, existe um sistema. Os reis, Jean, os governadores estão governando. Existe aqui poder político estabelecido. O religioso está corrompido por causa do dinheiro, por causa do poder. A corrupção tomou conta. Mas ele está dizendo, quem ensinou a você que você deve fugir da ira futura? Arrependa-se. Volte à essência do Evangelho, volte ao tempo do arrependimento. Em Gênesis, o homem peca e a decisão dele é se esconder. No Evangelho, o homem não pecou, mas ele decidiu se apresentar e falar, eu me coloco como um pecador por eles. Em Gênesis, a serpente consegue enganar a mulher. No Evangelho, Satanás tenta deformar a identidade de Cristo, mas Jesus traz uma mensagem para ele: apartai-vos de mim, Satanás. A mensagem aqui é clara. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou aqui, está faltando isso no seu coração: arrependimento. Não é uma palavra, irmãos, que muitas vezes nós gostamos de ouvir, porque quando nos confronta, nós ficamos quem é esse pregador? Eu vim para a igreja para receber uma palavra dura, mas é uma palavra que vai mudar você. Você já percebeu que, irmãos, tendo uma coisa que eu vou te falar, a sua vida daqui para frente depende da sua decisão hoje, depois dessa palavra. A sua decisão de arrependimento diante do Senhor, de voltar, de lembrar para Ele. Todo mês nós participamos da ceia. A ceia é uma memória, Bia, falando assim, eu ainda estou arrependido diante desse Senhor. Fazer isso em memória de mim. Ele está simplesmente dizendo, olha, eu estou indo, mas o Espírito Santo ainda permanece aqui, a mensagem ainda permanece aqui. A mensagem ainda vai ecoar nas gerações que ainda estão por vir. A vida do seu filho vai ter uma mensagem ecoando. Não permita que essa mensagem venha se perder. Eu não sei quem é você, irmãos. Algumas pessoas eu converso um pouco, eu conheço um pouco da história, mas eu sei de mim. Todas as vezes eu preciso olhar para mim e falar: Senhor, tem misericórdia. Não me deixa voltar, Senhor. Eu não quero voltar para aquele Gabriel lá do passado. Eu não quero voltar a cometer as velhas práticas. Não. Eu não quero que o velho homem se levante, porque se ele se levantar, é porque nunca houve arrependimento, Senhor. Eu sou arrependido diante do Senhor. Cadê os arrependidos aqui nessa noite? Levanta a sua mão, sinalize para o Senhor que Ele pode encontrar o seu coração.
As pessoas falam que você é uma coisa, só que uma mensagem está falando para você: Jesus sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Agora vai ter a parte do louvor. Eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você estava afastado. Talvez Deus já te usou, irmãos. A palavra para você hoje é mudança de mente. Nem todo pastor é igual. Talvez você está aqui e pecou antes de vir para cá. A palavra para você é mudança de mente. Jesus apaga o teu pecado agora. Talvez você se afastou e não quer mais compromisso com a igreja, porque você foi ferido. Ei, Jesus nunca te feriu. A mensagem para você hoje é clara: Jesus está aqui. E João, se ele estivesse aqui, ele estaria lá atrás, ele ia falar assim, ó: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele passeia no meio da igreja. Coloca a mão no seu coração, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore, adore. Senhor, minha história tu escreveu. Minha história Deus já escreveu. Aleluia. É o escritor e eu sou apenas uma carta de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva, minha história. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva de Deus. Jesus, quando ele encontrava com alguém que estava precisando de um milagre, ele poderia, irmãos, passar e cumprir simplesmente o que deveria ser feito, que era ser crucificado. Mas ele passava, ele curava e ele falava: vá em paz, a sua fé te curou. As pessoas falavam: fulano está nessa situação porque os pais pecaram. E ele falava: não, é o poder de Deus que precisa ser manifestado. Chegou a notícia que Lázaro estava enfermo e Jesus fala: ei, a cultura do céu está aqui, ó. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nem todo mundo ele ressuscitou, mas aqueles que Deus tinha no trajeto para ser uma carta viva diante de Deus, ele fazia milagres. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sou uma carta viva. Eu, Gabriel, sou uma carta viva. Eu quero que as pessoas leiam sobre a minha história e falem assim: quem foi Gabriel? Gabriel foi aquele jovem nascido do Espírito Santo, mora mais de 30 anos no Rio, chegou a se desviar, dançava funk, mas hoje ele é uma carta viva, porque Deus mudou a história dele e também pode mudar a minha. Ei,
Seu filho não precisa passar o que você passou. A carta viva é você, então ele vai ler o que você viveu. O Senhor anula sentenças aqui nessa noite. O Senhor muda a sua história aqui nessa noite. Se você chegou aqui afastado, não perca tempo. Levanta suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero te conhecer, irmãos. Levanta sua mão. Eu estou afastado. Eu me afastei porque estou triste com líderes. Vem aqui na frente. Alguém vai acompanhar a irmã ali, por favor. Acompanhe ela. É para isso que o Cordeiro chegou, irmãos. O Cordeiro, ele veio para isso. Eu acho lindo que a cultura do céu, ela é incrível, pastor, porque quando alguém vem diante do altar em forma de arrependimento, a Bíblia diz que o céu está em festa. Toda cédula, toda nota, toda cobrança que era sobre a vida dela, agora o céu está dizendo: o rei pagou tudo na cruz. Tá bom no seu coração. Pai, como foi pregado aqui, Senhor, não teve nenhuma revelação além do que já foi revelado, Senhor. A mensagem aqui é simples, é arrependimento, Pai. Às vezes nós sorrimos, mas o nosso coração está triste, Pai. Às vezes nós contamos piadas para tentar disfarçar, Senhor, a tristeza que está dentro da gente, Pai. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece. Visita os teus filhos agora, cada um que está com a mão no seu coração, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós acreditamos no Cordeiro que desceu na terra, que nos visitou, Pai, para trazer vida e vida abundante, Pai. Nós não aceitamos o que essa cultura externa diz a nosso respeito, mas nós declaramos o que o céu diz ao nosso respeito. Nós declaramos vida, nós declaramos libertação, nós declaramos transformação, nós declaramos o céu, Pai. Essa é a oração que eu faço. E eu te agradeço, Deus. Obrigado. Obrigado por essa vida que se rendeu diante do teu altar novamente. Nós cremos na cura, na transformação. Nós cremos. Pai, em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.